Hoje teve sessão extraordinária pela manhã no Supremo Tribunal Federal. Vamos saber como foi a sessão com a repórter Neila Guimarães, que acompanhou os trabalhos e ao vivo tem as informações. Boa tarde, Neila. Oi, Érica. Boa tarde a todos. 4 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário trataram do mesmo tema, a quebra do sigilo bancário e fiscal sem autorização judicial. Os ministros decidiram ouvir as sustentações orais e os relatores, ministro Edson Fachin e ministro Dias Toffoli. Entre os autores das ações estão a Confederação Nacional do Trabalho, a Confederação Nacional da Indústria e também o Partido Trabalhista Brasileiro. Todos eles alegam que somente uma autorização expressa contida na Constituição Federal poderia legitimar o Poder Executivo a realizar a quebra de sigilo bancário e fiscal sem autorização judicial. Já a Fazenda Nacional e a Advocacia Geral da União alegam que esses dados, essas transferências não seriam feitas de forma indiscriminada e sim atingiria somente aquelas pessoas que omitam os dados de movimentações financeiras. Érica. Obrigada, Neila, pelas informações. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito dessa sessão de hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, um caso muito importante que mexe com a vida de muita gente, né? O que pode mudar? Érica, realmente é um caso que tem, inclusive, repercussão geral. O que nós temos aí é o julgamento que já foi, a análise que já foi iniciada de 5 processos ao todo, um recurso extraordinário com repercussão geral e 4 ações diretas de inconstitucionalidade. O que isso pode impactar, né, na vida do cidadão é no que diz respeito ao acesso da Receita Federal, no que diz respeito às movimentações financeiras. O que a Receita quer? Ela quer que, na verdade, quais são os argumentos aí defendidos pela Receita Federal? Que o acesso às contas bancárias, às movimentações financeiras, aos extratos de conta, em relação às pessoas físicas, que elas sejam feitas independentemente de autorização judicial. Até porque existe uma lei complementar, essa lei complementar ela é a número 105, ela é de 2001, e essa lei estabelece que quando se tem a instauração de um procedimento administrativo, essas autoridades fiscais, isso tanto no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e também no âmbito dos municípios, elas poderiam ter acesso a esses dados financeiros mediante requisição perante as instituições bancárias. Então, o que, na verdade, elas defendem é que esse acesso se legitima em razão da verificação de informações e uma possível desincompatibilização de dados que a Receita vier a apurar. Então, o que pode efetivamente impactar é exatamente no que diz respeito a essa prática. Se essa lei complementar, se existe uma compatibilidade dessa lei complementar 105 de 2001 com a Constituição Federal. Os grandes artigos que estariam sendo questionados aí por aqueles que defendem que precisa da autorização judicial na verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade, à privacidade e a questão do sigilo das comunicações, né, do acesso a esses dados. Então, os ministros devem se debruçar sobre esses aspectos. Na sessão que nós tivemos agora pela manhã, o Supremo Tribunal Federal dedicou basicamente à análise desses 5 processos. Houve a leitura do relatório, tanto o relator o ministro Edson Fachin quanto o ministro Dias Toffoli, eles fizeram a leitura do relatório, logo em seguida foi o momento das sustentações orais, e aí a sessão foi suspensa. E é importante a gente lembrar que essa sessão de julgamento em relação a esses processos, ela não será retomada na sessão de hoje à tarde, ela será retomada na sessão de amanhã. Então, basicamente, foi isso que os ministros analisaram, assim, apenas o início da análise desse grande caso que realmente poderá impactar na vida do cidadão. Gisele, tem algum precedente na Justiça sobre isso? Esse tema é recorrente no Judiciário. Existe, inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial que foi julgado em sede de recurso repetitivo, ou seja, aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça. O Supremo ainda não tem uma posição do plenário, mas tem essa decisão do STJ, no sentido de que a Receita ela pode sim acessar esses dados, independentemente de autorização judicial, desde que a finalidade seja para a constituição de crédito tributário, ou seja, apenas no âmbito administrativo de constituição do crédito tributário. Na visão do STJ, esses dados não poderiam ser acessados
para uma posterior instauração de um processo crime, de uma ação penal. No caso de instauração de ação penal, haveria necessidade de decisão judicial autorizando essa quebra de sigilo. Então, existe um posicionamento do STJ, sim. No entanto, essa palavra final, ela vai ser dada pelo Supremo Tribunal Federal. Até o Supremo também tem um precedente. Esse precedente, né, na ocasião em que ele foi apreciado, foi um recurso extraordinário, mas não tinha repercussão geral reconhecida. Então, naquela oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre esse tema, entendeu que a Receita não poderia acessar, que haveria necessidade de uma autorização judicial. Mas agora, o plenário enfrenta essa temática com uma composição nova, né? Nós estamos diante de uma composição, dessa composição atual, e nós temos aí 5, como eu mencionei, um recurso com repercussão geral e mais outras 4 ações diretas de inconstitucionalidade, um julgamento conjunto. Então, agora é o Supremo quem vai dizer, vai ser a última palavra, né, da Corte Máxima que nós temos aqui no Brasil, no que diz respeito à compatibilidade ou não dessa lei complementar em relação à Constituição Federal. E, a partir daí, o Judiciário brasileiro terá que seguir a orientação, né, o entendimento dos ministros da Suprema Corte. Tá ótimo, Gisele, obrigada por enquanto, mas você volta ainda nessa edição para falar sobre a sessão de logo mais à tarde no STF, né? Okay. Só um minuto.